Queridos, graça e paz, muito boa noite a todos. Eu quero externar as minhas gratidões pela oportunidade que o Senhor mais uma vez me concede de ocupar o púlpito desta linda igreja a fim de ministrar a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente e estender esse abraço e carinho por todos os obreiros do ministério, pastor José Luiz, o pastor Osnir Gomes, pastor Emerson, pastor Evandro, todos vocês, os pastores de Salvador, discípulos desse ministério. Acredito que será uma noite de celebração e júbilo na presença do Senhor. Eu quero convidá-los para lermos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33, versículos 12 e 14. Êxodo capítulo 33, versículos 12, 13 e 14. Todos encontraram? Digam amém. Está escrito: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Amém. Glória a Deus. Por favor, tome seu assento. Que o Espírito Santo venha incendiar o nosso coração e nos envolver através da sua poderosa palavra. Queridos, a biografia de Moisés traz muita inspiração para todos nós, porque estamos diante de uma das maiores lideranças da antiga aliança. Eu não estou falando de um personagem comum, estou falando do legislador de Israel, aquele que recebeu as tábuas do testemunho escritas pelo dedo de Deus. Moisés guiou Israel debaixo de uma revelação divina. Muitas experiências
muitas revelações, muitos aprendizados. Percebam que Deus tira Israel do Egito com destino à Nova Canaã. E no meio desse percurso encontramos o deserto. A palavra êxodo no hebraico é shemot, que quer dizer nomes, porque no primeiro versículo de Êxodo encontramos a seguinte expressão: e esses são os nomes dos filhos de Israel. Em Êxodo, Deus se dirige a Moisés, chamando ele pelo nome. Temos duas palavras-chave que servem de chave hermenêutica para termos uma visão ampliada da narrativa de Êxodo. A primeira palavra é ser livre, e a segunda palavra é ser liberto. Deus livrou Israel das garras de Faraó. Deus tira Israel do Egito, da opressão física, sofrimento físico. O segundo desafio do Eterno seria agora não mais tirar o corpo físico de Israel de dentro do Egito. Israel no deserto, a proposta agora seria tirar o Egito de dentro de Israel. A narrativa de Êxodo, vamos encontrar essas duas palavras sendo exploradas de forma constante. Deus tira Israel do Egito e depois forja Israel no deserto, a fim de arrancar o Egito de dentro de Israel. A primeira observação é que isso é comum, sobretudo dentro da pós-modernidade. Às vezes alguém sai fisicamente do Egito, vem para o templo, mas o Egito continua dentro da pessoa. E quando ele chega dentro do templo, o Espírito Santo o envolve a fim de arrancar o Egito de dentro da pessoa. Tem algo muito interessante, porque Moisés, ele foi o autor do documento mais importante do judaísmo rabínico e do judaísmo ortodoxo. Estou falando do Pentateuco, da Torá, dos primeiros livros da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não estamos falando de qualquer pessoa. A Torá é um documento que fornece conceitos acerca do progresso ético, moral e espiritual do homem. Imagina a revelação que Moisés recebe no Monte Sinai, a fim de orientar o povo no caminho da vida. Moisés andou com o povo durante 40 anos no deserto. Isso encontramos no capítulo 16 e versículo 35 de Êxodo. A palavra 40 é uma expressão hebraica que está atrelada à ideia de cortar, à ideia de modelar, à ideia de forjar. A proposta de Deus com Israel no deserto
foi exatamente calibrar a alma de Israel. É algo interessante porque o capítulo que antecede o nosso texto base, nós temos um episódio que marcou de forma negativa toda a nação. O episódio do bezerro de ouro é muito familiar, mas perceba que os 2 primeiros versículos do capítulo 32, a Bíblia diz que, vendo o povo que Moisés tardava, construiu um bezerro de ouro a fim de se refugiar nessa divindade. Olha o que eu vou te dizer, que é muito sério. Vendo o povo que Moisés tardava, decidiu construir um bezerro de ouro. O propósito que Deus tem na sua vida, ele não está atrasado. Você precisa ter essa certeza. Aquilo que está estabelecido em sua direção, na sua casa, na sua família, no seu casamento, Deus não está atrasado, e na hora certa vai te alcançar. Portanto, não se precipite, porque o caminho da precipitação nos conduz para um caminho de morte. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Deus tinha acabado de escrever o futuro de Israel através da Torá. Israel tinha acabado de viver uma experiência marcante. O episódio do Sinai, Deus escrevendo com o próprio dedo, e rapidamente isso caiu no esquecimento do povo. O episódio do Sinai foi um episódio inédito e sobrenatural. O ser humano esquece muito rápido o que Deus fez na vida dele. O ser humano esquece muito rápido aquilo que Deus já realizou. Não se precipite em tomar decisões. Olha no retrovisor da sua vida e veja o que o braço forte do Senhor já realizou em sua direção. Aleluia. Houve uma quebra de princípio. Quando Moisés desce, Moisés encontra aquele ambiente de morte, pastor José Luiz. E a reação de Moisés foi quebrar as tábuas do testemunho. Então, nós temos aqui o maior código de ética do planeta Terra, é o Decálogo. Moisés quebra porque ali fala de princípio, as tábuas da lei fala de princípio, e é exatamente o que acontece conosco. Nos momentos de ira, nós quebramos princípios, pastora Cida, princípios estabelecidos pelo Eterno. Olha o que acontece. Nesse momento, Moisés está vivendo um momento de decepção, pastor Asni, porque ele vem conduzindo o povo dentro de uma caminhada árdua, dolorosa,
E quando ele sobe e desce e encontra uma decepção dessa envergadura. Perceba que os dois primeiros versículos do capítulo 32, o povo percebe a demora de Moisés, constrói o bezerro de ouro. Deus tinha acabado de entregar a revelação para Israel. Algo que chamou muito a minha atenção é que nesse momento, no capítulo 33, a partir do versículo 12, Moisés precisava de uma motivação. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus estava conduzindo Israel. E ele faz algumas petições, pastor Evandro. Olha que coisa interessante. Moisés desejou saber quem era o anjo. O anjo está no capítulo 33 e versículo 2: e enviarei um anjo adiante de ti para destruir os inimigos. E no versículo 12, Moisés está preocupado em saber quem é a pessoa que vai subir com o povo. E Deus responde para ele de forma esplêndida. A resposta de Deus para Moisés foi essa aqui: conheço-te pelo nome. A expressão usada aqui foi Yedatihá Veshem. Eu conheço-te pelo nome, Moisés. Deus estava dizendo aqui, ó, eu conheço você na sua intimidade. Só eu sei o que está dentro de você, Moisés. A primeira coisa que você precisa entender, Deus é aquele que sabe tudo de você e é o que te ama mais. Eu vou repetir para você entender. Deus é aquele que sabe exatamente tudo de você e é o que te ama mais. Esse é o Deus da igreja. Ele diz: conheço-te pelo nome. Deus estava dizendo: Moisés, eu te conheço pessoalmente. Pastor Rodrigo Assunção, meu amigo, no versículo 13, percebam que depois que Deus apresenta a ideia de que conhecia Moisés intimamente, olha o que é que ele faz. Ele disse assim: agora eu rogo-te que me faças saber o teu caminho. E aqui quero chamar a sua atenção. Moisés está pedindo para Deus revelar a ele o caminho, pastor José Luiz. Mas dobre a sua atenção. Para Moisés aqui, queridos, conhecer o caminho era conhecer o próprio Deus. Moisés está debaixo de uma revelação profética aqui na narrativa. Preste bastante atenção. Rogo-te que me mostre o caminho. A expressão aqui é Derech Tamim. Derech Tamim, caminho perfeito. Só que, queridos, esse caminho aqui não se trata de um espaço físico. Esse caminho aqui não é geográfico. Esse caminho aqui é uma pessoa.
E essa pessoa lá em João 14, ela fala: eu sou o caminho. Oh glória! O único que vai lhe conduzir em segurança é Jesus. O único que vai lhe conduzir em um caminho de vitória, de revelação, de triunfo, é Jesus, igreja. Homem nenhum pode fazer o que Ele pode fazer. Ele é o caminho perfeito. Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. Moisés está preocupado em que Deus revele para ele o caminho. Rogo-te que me mostre o caminho. Percebam que no capítulo 34 e no versículo 8 diz a Bíblia que Moisés correu com pressa e se inclinou. Entenda isso aqui. Moisés corre com pressa e se inclinou. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração nasce a partir do conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento que você se esmera, que você se envolve com a palavra, que você estuda a palavra de Deus, o seu nível de adoração vai aumentando, e Deus te envolve mais e mais. Oh glória! Levante a sua Bíblia para o céu e diga: a minha adoração depende da palavra de Deus. Diga: minha adoração deve ter um modelo, e esse modelo está na palavra de Deus. É o Deus de Moisés. Queridos, precisamos entender o nível de profundidade, a dimensão que Moisés se encontrava. No capítulo 32, versículos 7 e 8, pastor Osni Gomes, a Bíblia diz que Deus adverte Moisés, diz: ó, desce depressa, porque o povo se corrompeu e fugiu do caminho, pastor Evandro. Então, nós temos um retrato da igreja contemporânea. Deus disse: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu e fugiu do... Queridos, precisamos convidar o caminho, que é Jesus, para o centro de nossas vidas. Precisamos convidar o caminho para o centro da igreja, para o centro dos nossos projetos, para o centro dos nossos casamentos. O nosso desafio é trazer o caminho de volta, porque o triunfo da igreja está na centralização de Cristo no meio de nós. Sem Cristo não iremos sair do lugar. Jesus é o responsável pela nossa salvação. Jesus é aquele que revela a face de Deus aos homens. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Tudo que você precisa, você vai encontrar só em Jesus, querido. Não busque refúgio em outro lugar, porque só o caminho tem a solução. Glória a Deus. Nós estamos aqui no versículo 13, em um momento que
Moisés precisava de uma motivação. Eu fico imaginando que no versículo 14, Moisés pede para saber quem é que vai com ele. No versículo 13, aí ele está pedindo, né, para saber o caminho. E no versículo 14, Deus olha para Moisés e diz assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Queridos, Moisés sabia que Deus já estava com o povo. Moisés sabia que Deus tinha operado maravilhas no meio de Israel. Para Moisés, a companhia de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Deus declara que a presença dele iria, e essa presença traria descanso em Israel. O único antídoto para o medo é a presença. Você precisa se encher da presença de Deus. Nós precisamos entender que somente nele nossa alma descansa. Eu não sei como é que tem sido suas madrugadas, queridos, mas debaixo dessa palavra eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai encher a sua casa da presença dele. Se você estava com dificuldade de dormir, a partir dessa noite Deus vai te encher da presença dele. A presença dele vai te fazer descansar. Não tire Deus da posição de exclusivo, porque Deus exige exclusividade para aquele que o conhece. Quanto maior o nosso nível de intimidade, mais exclusividade Deus exige de nós. E Moisés tinha esse elo, Moisés tinha essa conexão. No versículo 18 do capítulo 33, Moisés faz um pedido. Diante de toda essa narrativa, Moisés olha e diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Quer dizer, o que seria tudo que Deus tinha feito se não glória de Deus? Rogo-te que me mostre a tua glória. Mas diante de tudo que Deus já tinha feito, Moisés estava inconformado. Querido, a proposta majoritária do Evangelho é a salvação. Quem me entende, diga amém. Milagres na Bíblia é algo secundário, faz parte da caminhada, mas não é o destino. Deus deseja salvar todo homem, e o maior milagre da Bíblia é a regeneração do indivíduo. Portanto,
a obra de Jesus no Calvário foi a correção de um erro provocado pelo primeiro Adão. O segundo Adão vem para corrigir um erro que o primeiro Adão causou. Quem me entende, diga amém. Mas na verdade, a proposta do Messias, de Jesus, o nosso Salvador, não se limita à nossa salvação. Rogo-te que me mostre a tua glória. Olha que coisa. A proposta de Deus, querido, não é só te salvar, não. A proposta de Deus é te resgatar para o lugar de intimidade. Deus está te convidando para um relacionamento mais profundo. Deus está te convidando nessa noite para um relacionamento mais avançado. O Espírito de Deus está convidando você para que você se envolva mais com Ele, para que você se renda mais a Ele, para que você se entregue mais a Ele. Essa noite é uma noite de entrega. Você precisa se render ao Deus de Moisés. Ele continua pedindo: rogo-te que me mostre a tua glória. Mas a lei de Moisés, os rabinos chamam ele de Moshe Rabbeinu, Moisés nosso mestre. Em qualquer sinagoga do mundo, em dia de sábado, às 10 da manhã, tem um roche, um líder, um rabino, fazendo exposição de uma porção da Torá. E o nosso Jesus, querido, o nosso Jesus é a Torá que anda. Oh glória! O nosso Jesus é o Verbo encarnado. O nosso Messias é a maior revelação de Deus para os homens. Você não pode nem pegar na mão e nem abraçar, mas você pode olhar e piscar os olhos. Olhe para alguém, pisque os olhos e diga assim: tudo que você precisa você já tem. Jesus está contigo. Diga para essa pessoa. Diga: Jesus está dentro da sua casa, Jesus está dentro da sua família, Ele é o Senhor dessa igreja. Moisés estava preocupado com a companhia do Eterno. Mas precisamos de uma motivação, e na caminhada é exatamente assim que acontece. Eu costumo dizer no seminário que todo cristão tem uma pintada de Tomé dentro de si, pastor José Luiz. Porque às vezes parece que é uma batalha da fé com a incredulidade, um conflito constante. E Moisés, depois de tudo, está pedindo para ver a glória de Deus. A resposta do Eterno, meus nobres obreiros, Deus disse assim: ó, homem nenhum pode me ver e permanecer com vida. Essa expressão, homem nenhum, Deus estava dizendo assim: Moisés, homem nenhum, inclusive você. Porque Deus estava dizendo para Moisés: quando eu olhei para a terra, eu enxerguei defeitos em você,
te escolhi para uma grande obra. O porquê que o diabo impediu de todas as formas, ele tentou de todas as formas impedir o nascimento de Moisés, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde Moisés seria um grande instrumento nas mãos do Eterno. Se você olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus dando oportunidade ao homem, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Porque, pastor Evandro, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E quando Deus olha para Moisés, ele enxerga apenas um homem com defeitos, mas mesmo assim Deus escolheu. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode até ter defeitos, mas Deus te escolheu. Diga isso para essa pessoa. Diga: você pode ter até defeitos, mas mesmo assim Deus te escolheu. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, homem nenhum, inclusive você, pode ver a minha face e permanecer com vida. Deus só vai te mostrar o que você pede quando houver uma entrega. Homem nenhum tem o poder para guiar uma igreja. Diga: o nosso socorro vem do Senhor. Diga: Deus é a fonte da vida e Ele usa homens para abençoar o seu povo. A proposta do Eterno foi essa, pastor Osni: quando eu passar, você vai contemplar a mim, mas pelas costas. Pastor José Luiz, olha que coisa, querida. Deus olha para Moisés e diz: quando eu passar, você vai me contemplar, mas pelas costas. A expressão costas aqui é o mesmo que retaguarda. Tem uma outra expressão, uma tradução literal, que eu prefiro não usar. Mas a proposta foi: quando Deus passasse, Moisés iria contemplar ele pelas costas. Quem me ouve, diga amém. Por quê que Moisés iria ver Deus pelas costas? E aqui eu quero encerrar e quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor Osni. Eu queria convidar alguém aqui para louvar, em nome de Jesus. Moisés estava querendo mais intimidade, mais relacionamento. Já imaginou se Deus revela para ele o que ele queria, pastor Evandro? Moisés iria chegar no arraial e dizer assim: eu vi a face de Deus, eu vi a glória de Deus. Realmente ele seria o rei da cocada preta no arraial, o único homem que viu a glória de Deus. Ele seria o detentor da glória de Deus. O evangelho, no evangelho
não existe terceirização da fé. Oh glória! O véu foi rasgado e o Espírito Santo mora dentro de você. A mesma intimidade que eu tenho com Deus, você pode ter. A mesma unção que está sobre mim, está sobre a sua vida. Aí Deus fala assim: Moisés, você não vai me ver, porque você não vai suportar. Imagina, Timóteo fala que Paulo orientando a Timóteo, falando que Deus habita na luz inacessível, pastor Evandro. Imagina só, o sol, a luz do sol, a luz solar é inferior à luz onde Deus habita. Para você entender o tamanho do Deus que você serve, significa que a estrutura terrestre não seria capaz de comportar a presença de Deus. E Moisés faz um pedido audacioso: rogo-te que me mostre a tua glória. O porquê que Deus ia na frente, e Moisés ia ver pelas costas? Sabe por quê? Olha para mim. Porque a igreja sempre vai atrás e Deus vai na frente. Deus abre porta, a igreja passa. Deus despedaça as trancas de ferro, a igreja passa. Deus vai destruindo os inimigos, a igreja passa. Deus vai na frente e a igreja passa, querido. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Pode louvar? Vou contar uma história aqui. Vocês lembram no ano de 2000, onde houve um tsunami na Tailândia, que morreu milhares de pessoas, pastor Evandro? E depois desse fenômeno da natureza, desse episódio, um casal de brasileiro que estava mergulhando no momento do tsunami foi entrevistado. Quem viu isso aqui? Diga amém. O repórter perguntou para ele assim: me diz aí, no momento que vocês estavam mergulhando em águas profundas, foi exatamente o momento do tsunami. Responde para nós, o que foi que vocês viram e sentiram? Eles disseram: não sentimos nada lá embaixo. As águas estavam paradas. Preste atenção nisso aqui. Mergulhar na presença de Deus é sinônimo de proteção. Aleluia. Mergulhar na presença de Deus é sinônimo de segurança. Eu tenho um conselho para você aqui: não tem outra alternativa a não ser mergulhar na presença de Deus. Glória a Deus. Porque quem está mergulhado na presença de Deus pode ter o tsunami que for aqui em cima, Deus vai estar guardando você, Deus vai estar guardando a sua casa. Só quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, porque Ele merece.